Olá, bom dia, tudo bom? Vamos seguir aqui com a lição da Escola Sabatina, com o nosso estudo. Às vezes o vídeo sai um pouco tarde, porque eu trabalho na área de segurança e às vezes o meu plantão só termina de manhã. Então hoje mesmo eu saí às 8 horas da manhã, né? Saí mais tarde um pouco, saí quase 9 horas. Então agora que eu estou gravando são 9h30. Então, às vezes acontece de eu chegar um pouco tarde do serviço e aí o vídeo acaba saindo um pouco mais tarde. Por que eu resolvi falar isso hoje? Porque o tema da lição é muito pertinente, principalmente para a área do serviço do meu trabalho, né? O título da lição de hoje é Vingança. Hoje é quinta-feira, 28 de agosto, e esse é o título da nossa lição. E aqui na primeira pergunta vem trazendo duas partes aqui de dois textos bíblicos, né? Que diz assim: Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esses textos estão em Romanos capítulo 12, 19, e também está citando Deuteronômio 32, verso 35, e tem a pergunta: que promessa e mandamentos são encontrados nesses versículos? Como eles estão intimamente relacionados? Veja só. Ontem nós vimos a respeito das leis que Deus deu, né? Desde anteontem. As leis, além dos 10 mandamentos que Deus deu para que pudesse guiar o povo, para que pudesse servir ali de parâmetro, de orientação para o povo que vinha peregrinando no deserto, também para moldar, para tornar uma sociedade mais segura, uma sociedade pacífica, uma sociedade amorosa e tal. E ontem nós vimos um olho por olho, dente por dente, como que Jesus Cristo interpretava e qual era o real sentido daquelas palavras, que não era o que a gente está vendo hoje, o da vingança, mas era que ninguém fizesse mal ao outro, né? Às vezes fica parecendo assim, olha, olho por olho, se alguém fizer alguma coisa com você, retribua da mesma maneira. Do mesmo jeito que ele te fez, faça a ele também. Só que a gente percebe que isso aqui era uma orientação para que as pessoas não fizessem nada, porque assim, se você fizer alguma coisa com outra pessoa, você vai receber o dano na mesma medida. Então Jesus Cristo chega e vem falando: olha, vocês viram que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, se alguém te ferir de um lado, dê também o outro lado e tal. E vem, né, assim. Só que com a lei, que é até interessante esse contexto, essa explicação aqui, com a própria lei de proteção da sociedade, a própria lei de proteção à sociedade estava sendo usada para que se praticasse a vingança, né? Então, é como se estivessem distorcendo os fatos. E muitas vezes eu, como policial, converso com os meus colegas de serviço, explico algumas coisas para ele e digo assim: olha, nós precisamos estar aqui para cumprir a lei, nós estamos aqui não para fazer justiça com as próprias mãos. É para isso que existe o juízo, é para isso que existe as leis, é para isso que existe a Constituição. Então, da mesma forma que Deus estipulou isso aqui para a proteção do povo, e essa proteção e essa ferramenta que Deus usou para a proteção estava sendo ali distorcida para que eles pudessem talvez fazer justiça com as próprias mãos, hoje também a gente percebe um certo desvio também na conduta de alguns. Por exemplo, se a gente que trabalha na área de segurança fica sabendo de uma pessoa que estuprou uma criança, bateu numa mulher, cometeu um latrocínio, a sua raiva, quando sobe para a cabeça e quando você vê aquilo e você tem que lidar com aquela situação, a sua vontade é de fazer justiça com as próprias mãos. Só que a lei fala que eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar lá e agredir um cara que estuprou, por mais que ele mereça, por mais que a gente tenha vontade, eu não posso, porque a lei não me permite. Então, veja, as leis servem para
moldar, guiar a sociedade ali da melhor forma possível e em paz, né? E quem é que deve cumprir com essas punições, já que tem o olho por olho, dente por dente por dente? Quem é que deve cumprir? É a pessoa ali na ponta da lança? Não. É para isso que existiam ali os juízes, e também existem os juízes nos nossos dias de hoje. Esse assunto que eu estou falando aqui é muito complexo, né? Talvez você esteja assistindo aí, pode até não concordar, né? Mas, de fato, é assim que as leis devem ser utilizadas, né? Por mais que alguns possam concordar com aquele ditado, né? Bandido bom é o bandido morto. Se, de fato, o bandido bom é o bandido morto e quer que seja dessa forma, é necessário que as leis sejam mudadas. Até lá, não há pena de morte. No Brasil, pelo menos, né? Até, quer dizer, para algumas situações até que existem, situações de guerra e tal, coisas que dificilmente acontecem no Brasil, né? Mas se nós quisermos que as pessoas sofram danos mais graves, é necessário que as leis sejam modificadas. Até lá, nós precisamos cumprir a lei, porque se nós não cumprirmos com a lei, aí nós vamos ser cobrados por outras leis, né? Enfim, aqui, inclusive, quando no texto que eu li, diz que a vingança pertence a Deus. Né? Ele diz assim, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Aqui ele já está se referindo ao futuro, à volta de Cristo, né? Porque na volta de Jesus Cristo, os que estiverem praticado, vivido de acordo com a maneira de Deus, tiver empenhado em viver de acordo com a vontade de Deus, buscando viver na presença de Deus, essas pessoas vão receber a salvação, receber a recompensa do justo. Mas se não foi dessa forma que ela escolheu viver, se ela escolheu viver contra a vontade de Deus, sendo uma pessoa má, sendo uma pessoa brigona, sendo uma pessoa que não se importa com essas coisas, só quer causar mal ao próximo, essa também vai receber a recompensa dos ímpios, né? Então aqui tem alguns textos, aqui por exemplo no livro de Lucas, no capítulo 6, eu vou ler aqui primeiro 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, que diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, ou seja, no dia da volta dele, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 23, diz assim, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Será que nós temos que aceitar ser passado para trás, aceitar ser humilhado e tal nessa vida, porque nós temos uma recompensa garantida no céu? Claro que não. Nós precisamos buscar os nossos direitos, nós precisamos buscar a punição que a lei garante para as pessoas que nos causam mal, né? E estão indo ali infringindo as leis, e também precisamos ter o cuidado para não sermos pegos nessas mesmas leis. Então, essa questão da vingança que é tratada aqui no tema de hoje, é preciso ser bem compreendida para que a gente coloque cada coisa no seu lugar. A pessoa cometeu um crime, a pessoa te prejudicou, a pessoa prejudicou a sua família, você tem que ter o cuidado para não ir tirar satisfação e querer a vingança, fazer a vingança com as próprias mãos, como a própria Bíblia diz, que é uma outra questão que entra quem abre espaço para outros temas, como, por exemplo, o porte de arma. O porte de arma pode ser útil para se defender em momentos de crise e tal, mas e você saberia usar uma arma numa situação, você teria o treinamento, a sabedoria para saber usar essa arma? Por exemplo, um acidente de trânsito, uma provocação à sua esposa, à sua namorada, uma agressão ao seu filho. Será que você teria a noção da dosimetria? Será até qual é o limite, até que ponto que eu posso chegar
antes de usar uma arma? Será que a gente teria essa noção? Então abre um leque ali de várias outras questões que a gente precisa estar atento para essas coisas, né? Então, nós tenhamos essa percepção de que a vingança eterna, a vingança de todo o mal que existe nesse mundo, pertence ao reto juiz, que é o nosso Deus. E as vinganças também no nosso meio, das coisas que acontecem conosco, da nossa sociedade, também pertencem a cargo dos juízes que são constituídos nas nossas cidades, nas nossas comarcas. Então, que a gente tenha isso em mente, mas que a gente esteja apegado, nos apeguemos principalmente às promessas de Deus, para que nós possamos andar de acordo com a vontade dele. E que o Espírito Santo nos conduza, para que nós tenhamos o discernimento e a sabedoria, para não deixar que o mal invada também o nosso coração e extrapole por meio dos nossos atos, tá bom? Então é isso, vamos orar? Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso juiz, o reto juiz, que vai retribuir a cada um conforme as suas obras. E nós te pedimos que o Senhor nos conduza, que o Espírito Santo do Senhor nos guie nos Teus caminhos, para que nós venhamos a ser achados, cobertos pela Tua graça. Abençoe a todas as pessoas, abençoe a nossa sociedade, que nós possamos a cada dia mais sermos melhores pessoas, e que se porventura alguma coisa acontecer em nossas vidas, que nós também tenhamos o discernimento de nos mantermos sob controle e colocar tudo em Tuas mãos e nos juízes que o Senhor constitui também nas nossas cidades, nas nossas comarcas, enfim. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos dê um bom dia na Tua santa presença, oramos em nome de Jesus, amém. Então é isso, tenha um bom dia, obrigado por tudo, comente, compartilhe, se você não é de acordo com o que eu falei, principalmente em relação à segurança e tal, ao porte de arma, fica à vontade para comentar aí também, curta aí o nosso estudo, e à noite a gente volta com a leitura da Palavra de Deus. Tenha um bom dia.